O chamado regime de recuperação fiscal, de recuperação ele não tem nada. Esse regime ele nasce em 2017 a partir de uma lei federal do governo golpista do Temer, prossegue no governo do Bolsonaro e a gente está observando uma continuidade dessa forma que a União lida com os estados, agora no governo Lula-Alckmin. Vários estados estão passando por desequilíbrios na sua situação fiscal. Porém, o que provocou esse desequilíbrio? É um desequilíbrio histórico, porque a União concentra a arrecadação tributária e repassa uma parte insuficiente para estados e municípios através do Fundo de Participação. Outro problema que agravou demais a situação dos estados foi a chamada Lei Candir, que deu isenção de um tributo estadual, o ICMS, prometeu ressarcir os estados da perda que eles teriam em decorrência dessa isenção. Os estados acumularam um volume enorme de crédito junto à União referente à Lei Candir e, infelizmente, há pouco tempo, com beneplácito do Supremo Tribunal Federal, estados fizeram acordo para receber menos de 10% do que teriam direito, abrindo mão de um crédito legal, líquido e certo, de mais de 90%, que representou dezenas de bilhões, às vezes até mais de 100 bilhões, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo. Outro ponto é a chamada dívida pública dos estados, que foi refinanciada pela União na década de 90, uma dívida questionável que empacotou passivos de bancos privatizados. Esses passivos passaram a fazer parte da dívida. Isso não era dívida, e isso tudo foi refinanciado pela União em condições abusivas, de tal forma que todos os estados já pagaram pelo menos 3 vezes essa dívida e ainda devem cerca de 5 a 7 vezes, dependendo do estado. Um abuso. O regime de recuperação fiscal não enfrenta nenhum desses problemas que afetaram o desequilíbrio fiscal dos estados. Ele aprofunda o desequilíbrio fiscal. Ele coloca os estados sob o mesmo modelo econômico que está sendo usado na esfera federal, um modelo de escassez, que estabelece teto de gastos, que impõe cortes de serviços públicos, proibição de concursos, reforma de previdência, privatização em massa, que já vem acontecendo, o regime de recuperação fiscal aprofunda isso. Então, de recuperação ele não tem absolutamente nada e ele ainda empurra os entes federados para o esquema de securitização, que aí é a liquidação total do Estado, porque com a securitização, parte da arrecadação sequer chega ao orçamento público. Recursos tributários, recursos comerciais, de exploração de estatais e outros recursos são desviados antes de alcançar o orçamento público. Tudo isso o chamado regime de recuperação fiscal aprofunda. É muito importante que o ANDE, Sindicato Nacional, continue na luta contra o regime de recuperação fiscal, que não é uma luta apenas regional, é uma luta nacional, que precisa ter uma participação não só no Congresso Nacional, mas também nos estados, né? As duas lutas são importantes, né? E também uma articulação com a auditoria cidadã da dívida, porque é importante que essa dívida dos estados seja auditada.